Olá, meus queridos. Esse aqui é um adendo ao curso de tarô que a gente terminou na semana passada. E eu vou tentar tirar algumas das dúvidas que sobraram ou que foram enviadas, tanto por e-mail, por mensagens de Facebook, ou até mesmo aqui pelo canal do YouTube. Aliás, eu já adianto logo, aqui é a melhor forma de vocês se manterem atualizados sobre o canal ou sobre as novas aulas, sobre os vídeos que vão sair. Se inscrevendo aqui no canal, apertando esse botãozinho aqui, vocês vão receber os avisos dos novos vídeos, as novas aulas que vão sair e as tira-dúvidas também. Eu sempre estou lendo os comentários, sempre respondo assim que posso, então eu garanto para vocês que aqui é o melhor método. Se não, se você acha que é muito pessoal para ser colocado aqui, você pode também me enviar o e-mail que eu vou colocar no final do vídeo, que vocês também já viram no final das aulas, né? Então, já para começar, eu vou tirar a primeira dúvida, que foi a mais perguntada e a mais recorrente. Eu fiquei de falar durante a segunda aula sobre o tarô de Thoth. Então eu aproveito já para falar aqui. O tarô de Thoth, para quem não sabe, ele foi criado pelo Aleister Crowley, que é um ocultista do final do século XIX, começo do século XX, em que ele quis criar um tarô para a nova era, a era de Aquários. Então ele quebra muitos dos paradigmas que ainda eram abordados em todos os outros tarôs, como o tarô de Marselha, o tarô do Eliphas Levi e do próprio Waite. Embora o tarô de Waite seja desse último século, né, do século XX, ele ainda traz muitos resquícios da nossa cultura. O tarô de Thoth, por sinal, ele teve um papel, digamos assim, muito importante nos movimentos de contracultura da década de 60 e 70. A gente chega já lá. Então, assim, algumas pessoas me perguntam, aliás, se eu recomendo começar pelo tarô de Thoth. Não. Por quê? Especialmente no Brasil, por a gente ter uma tradição cristã, ou pelo menos muito ligada ao cristianismo, seja através do judaísmo, islamismo, ou mesmo das culturas de matriz africana, então nós ainda temos muito de uma educação um tanto machista, um tanto retrógrada, bem verdade, né? Sejamos sinceros, mas não só isso. Muitos dos arquétipos, muitos dos símbolos que nós estamos acostumados a ver no nosso dia a dia, eles estão muito melhor representados no tarô de Waite, por exemplo. Existem outros tarôs que trabalham com a mitologia cristã, com o simbolismo mais cristão. Só que quando o Aleister Crowley viu que já era uma nova época, uma época agora do reflorescimento, né, feminino, ele percebeu que havia a necessidade de um novo tarô, não de um novo tarô, é o mesmo tarô, só que mais livre. A sexualidade, especialmente se você comparar com esse século, o começo desse século agora com o começo do século passado, sofreu mudanças assim fantásticas na forma de tabus sendo quebrados, a liberação feminina, o sufrágio feminino, né? E os direitos das mulheres, os direitos dos homossexuais que estão sendo batalhados agora, a luta contra o racismo, enfim, foram diversos paradigmas quebrados ao longo da história, especialmente nesse último século. E percebendo isso, Crowley não podia ficar quieto e deixar isso acontecer e nós continuarmos usando os símbolos antigos. Não só isso, com essa liberdade sexual, ele se sentiu mais à vontade para falar sobre certas coisas que eram tabus para a gente. Então é por isso que o tarô de Thoth trabalha mais, ele sente mais essa liberdade de mostrar mais a sexualidade. Eu tenho aqui o tarô de Thoth para estudo e eu utilizo, ele tem duas versões, a versão de bolso e a versão comum, que são cartas maiores do que a gente está habituado, mas que são muito bonitas, é por isso que compensa ter em tamanho maior. Eu tenho aqui a versão de bolso, que é no tamanho padrão que a gente vê dos outros tarôs, e é um tarô lindo. Primeiro de tudo que ele foi feito por uma artista plástica muito dedicada, e ela seguiu as regras rígidas que o Aleister Crowley exigia dela. Então toda a escolha de cores, todos os símbolos colocados em cada uma das cartas, e olha que elas são muito ricas, foram escolhidos a dedo por eles e repetidos, enfim, conforme as demandas dele. Então é um tarô, deixa eu mostrar aqui algumas das cartas para vocês, o louco, o mago, a sacerdotisa, enfim, todas as cartas são muito bonitas e muito bem trabalhadas. E como ele se permite mais algumas liberdades, ele quebra alguns dos tabus, como por exemplo a carta da força, que normalmente é representada pela mulher abrindo a boca de um leão, ela foi trocada pela carta do tesão.
que é não é só a questão do tesão sexual, não. É você ter aquele motivo para você acordar todos os dias, querer ir trabalhar, querer, enfim, fazer alguma coisa que você sinta prazer fazendo. E assim como diversas outras cartas foram trabalhadas mais com o aspecto da sexualidade, sim, justamente pela liberdade de poder falar sobre esses assuntos nesse século. A quebra de certos tabus foi muito bem trabalhado por ele, certo? Isso já foi falado, mas esse tarô eu indico muito mais para quem está seguindo um caminho magista, certo? Por que isso, Atom? O tarô de Thoth, ele é mais do que um simples tarô. Ele é um conjunto de símbolos mágicos que deve ser muito bem utilizado. Ele tem uma certa exigência com relação aos seus usuários. Ah, Atom, isso quer dizer que eu vou ter que praticar magia negra ou alguma coisa assim? Não, de forma alguma. Inclusive eu vou fazer um vídeo explicando o que é magia, até para as pessoas perderem esse preconceito. Tá certo? Eu vou explicar tudo com mais detalhes num vídeo futuro. Não se preocupem. Inclusive, já que é para falar sobre preconceito, foi uma das coisas que eu esqueci de avisar durante o curso. Eu peço para que todos vocês, mesmo que você não vá praticar o tarô, uma vez que você assistiu o curso, faça com que as pessoas percam o medo que normalmente nós temos dele. A gente atribuiu ao tarô que ele pertence aos ciganos, que é feito para enganar, ludibriar as pessoas, e o ideal é que seja quebrado esse preconceito que as pessoas criaram ao redor dele. Ele é uma ferramenta terapêutica. Ele não é para ser utilizado, embora ele seja utilizado para adivinhação, o objetivo não é de você ganhar na Mega Sena, não é de você dominar ou amarrar uma pessoa a você, não é de você se sair melhor do que os outros, porque no momento em que você fizer isso, foi um dos avisos que eu dei durante o curso, é lei de ação e reação. Aquilo que você planta é aquilo que você vai colher. Então tenham a certeza das decisões que vocês estão tomando. Também não utilizem o tarô como se fosse muleta. Ele não vai servir como muleta, ele não foi feito para isso. No momento em que vocês utilizarem o tarô para tomar a decisão por vocês, isso vai se tornar um grande problema, certo? O tarô não decide por você. Até o fato de você não decidir é uma decisão sua. Então assuma as responsabilidades pelos seus atos. A pergunta seguinte era perguntando com relação às cartas invertidas. Se eu devo ler, como é que faço para fazer a leitura das cartas e tudo. E eu agradeço as pessoas que fizeram essa pergunta, e é uma pergunta comum. Por quê? Se vocês forem conversar com qualquer tarotista ou tarólogo com mais tempo de prática, eles vão dizer para vocês para ignorar. Se uma carta vier de cabeça para baixo, põe ela de cabeça para cima e faça a leitura. E é a mesma coisa que eu recomendo. Por quê? No momento que você aceita de que as cartas, quando estiverem de cabeça para baixo, numa leitura, quando você puxar, se uma delas vier de cabeça para baixo, por acidente ou não, tem gente que gosta de atribuir o aspecto de sombra apenas quando ela está invertida. E para mim isso limita muito, porque faz muito mais sentido que toda carta tenha dentro de si, ao mesmo tempo, o aspecto de luz e o aspecto de sombra. Quando você é uma mãe, por exemplo, muito dedicada, você acaba sufocando o filho, quer queira, quer não. Então não existe essa história de você puxar a imperatriz e só porque está de cabeça para baixo ela vai estar sufocando os filhos. Mas eu estou me adiantando até um pouco, porque o que acontece é o seguinte, eu falei durante o curso e repito agora, as regras que você colocar na leitura vão ser aplicadas na leitura. Portanto, se você aceitar o procedimento de que cartas de cabeça para baixo terão seu aspecto de sombra reforçado, então faça assim até o final. Começou, termine, tá certo? Não vá tentar se sabotar não, tentar desvirar uma carta no meio de uma leitura, se antes da leitura você estabeleceu isso, tá certo? Eu, e assim como muitos magistas, muitos tarotistas, muitos tarólogos, como o Ney Knife, o Vitor Pramer, o que a gente recomenda? Desvira a carta, põe ela de cabeça para cima para você e faça a leitura normalmente. Outra pergunta comum também, inclusive feita por um dos nossos telespectadores, o Robson, telespectadores, isso na internet funciona? Enfim, o Robson perguntou para mim sobre as leituras, como é que ele poderia fazer melhor as leituras, de forma que encaixasse mais o significado. E assim, o tarô ele é para ser lido como se fosse um sketch, uma história em quadrinhos. Ele tem que te contar uma história. Ele não basta você decorar o significado de cada uma das cartas e a partir daí só repetir e achar que isso vale de resposta. Isso não vai funcionar. Tá? Isso tende a dar problema logo, porque você vai se ver preso dentro das respostas apenas. Você não vai ser capaz de ver além. E a ideia do tarô é justamente você trabalhar isso.
é você ver a relação entre uma carta e outra. A gente vai trabalhar isso também em um outro vídeo só sobre a interpretação das cartas em si. De que forma uma carta se relaciona com a outra. Pode ser através do seu número, dos símbolos que estão presentes em uma e outra, dos símbolos que estão presentes em uma e ausente na outra e vice-versa. Então, leve sempre isso em conta. Por exemplo, se você vai fazer uma leitura puxando um arcano maior e um arcano menor para complementá-lo, e são cartas que parecem opostas, pode justamente representar um conflito ou uma concordância. É justamente essa leitura que a gente vai trabalhar um pouquinho mais e que você só vai conseguir desenvolver através da prática. Não existe, pessoal, não existe nenhum tarotista de internet. Desculpa, eu não queria dizer isso para vocês, mas é verdade. Não adianta só assistir os vídeos daqui do canal e sair dizendo por aí que você sabe agora ler tarô. Infelizmente, né, eu não posso me gabar por isso, pois isso não é verdade. A prática é o caminho da perfeição. Então, pratiquem. Isso foi até uma das perguntas que fizeram muito. E agora, onde é que eu compro o tarô? Eu já falei algumas vezes durante o curso, mas existe um site brasileiro que eu confio muito, que é o da Celestium, se escreve Coelestium, né? Assim como eu coloquei nos outros, eu vou colocar o link aqui embaixo, mas eu sempre gosto de comprar lá fora. Por quê? Como o tarô ele é taxado como se fosse um livro, a taxação dele é basicamente zero, pelo menos por enquanto não inventarem nada novo. E a qualidade do tarô internacional tende a ser um pouco melhor. Então é por isso que eu sempre estou recomendando comprar, por exemplo, na Amazon, ou então em outras livrarias que entreguem gratuitamente, como a gente tem a Book Depository, que eu vou colocar o link nesse vídeo. Então dê uma procurada, tem muitos sites bons e confiáveis para comprar tarô, sim. Vocês podem, obviamente, comprar na livraria Saraiva, Siciliano, na Cultura, Submarino. Em todos esses também vai ter alguns tarôs, inclusive até bem baratos. Então, comprem sempre o tarô básico para vocês aprenderem. Ah, Tom, já aprendi, beleza, agora eu quero me aprofundar. Escolha um que é mais parecido com você. Tem amigos meus que escolheram o tarô zumbi porque acham mais parecido com eles. Tem outros que preferiram o tarô de Game of Thrones, né, o Jogo dos Tronos. Quem se sentir à vontade, lógico, vão lá. Um outro detalhe, me perguntaram também com relação à alquimia e cabalá. Então eu preciso estudar alquimia e cabalá judaica para aprender tarô? Pessoal, não precisa, não é obrigatório. Ajuda demais. O conhecimento da cabalá vai fazer com que o teu conhecimento de tarô se expanda e você possa crescer muito mais com esse tipo de abordagem. E até para isso tem um ocultista brasileiro que fez um dos melhores tarôs nesse sentido, que é o Hermetic Kabbalah Tarot, ou Tarô da Cabala Hermética, que foi o Marcelo Del Débio que criou. Eu tenho até aqui, eu já mostrei no curso passado, na aula passada, mas ele é um tarô. Esse daqui é a segunda versão dele, ele veio feito de papelão, justamente para estudo. Ele tem duas versões, a versão número 1 dele é feita de PVC, que aguenta mais, eu vou já falar também, e essa daqui. Então ele vem todo dentro da escala da Golden Dawn, de cores, né? Ele obedece, ele vem como, eu acredito que não dê para ver, mas ele vem como marca d'água aqui as cartas do Rider-Waite correspondentes. E a esfera na Cabala, a Sefira, né? As Sefirotes na Cabala, vem também com o signo relacionado, as runas relacionadas, a jogada de dado, o anjo, enfim. Vem um conjunto de características descritas em cada uma das cartas. Então é muito bom para quem quer se aprofundar no estudo da Cabala junto com o tarô, ou do hermetismo junto com o tarô, certo? Muito recomendado mesmo. É o Hermetic Kabbalah Tarot. HKT, para os mais íntimos, né? Esse aqui é o HKT2. E o HKT1, a diferença é que ele não tinha a marca d'água do tarô de Waite e ele era feito de PVC. Mas PVC, Atom, é o seguinte, são os dois principais materiais utilizados para tarô, pessoal. É o cartonado ou papelão e o PVC. E qual é o aspecto positivo? Os cartonados, geralmente ele vem com um óleozinho bem de leve nas cartas, que facilita o manuseio. Ele é bem melhor realmente de manusear, ele desliza mais fácil, é mais fácil de embaralhar. Ele é o mais utilizado, é o cartonado. É o mais comum, né? Mas o de PVC, ele aguenta mais o rojão, digamos assim, ele aguenta ser surrado um pouquinho. Foi inclusive, eu fiz um retiro espiritual para o alto de uma montanha no começo desse ano, e foi o único tarô que eu tive coragem de levar para lá, foi esse que eu utilizo como base para os cursos, aquela carta do meio, que é a versão radiante
do Rider-Waite. Deixa eu mostrar aqui a caixinha. A caixa é essa daqui, desculpa, tá aberta aqui, deixa eu abrir, deixa eu fechar. Pronto. Né? É uma versão recolorida do tarô de Waite. Ele é todo feito de PVC. As cartas são um pouquinho mais difíceis de manusear, mas nada demais não. E ele é muito bem colorido. A carta se conserva bem, ela não arranha tão fácil. Ela aguenta mais uma surra, digamos assim. No aspecto negativo é que, como ele é um pouquinho mais difícil de manusear, às vezes as suas tiragens não dá pra fazer aquela para quem está acostumado com baralho, de fazer aquele embaralhamento, né, mais complexo. Eu não recomendo muito o manuseio não. Quando uma carta dessa dobra também já era. É difícil, mas quando ela dobra, não tem conversa. O aspecto positivo é de, além de resistir, ele também pode molhar. Você pode molhar uma carta dessa que não vai fazer muita diferença, diferentemente da carta de cartonada. Certo, eu acredito até que através dessas demonstrações eu já mostrei alguns dos tarôs que eu utilizo para o meu dia a dia. O que eu uso principalmente é o tarô matriz, o tarô chave da Lois Carabel. Então é um tarô muito bem desenhado, quem quiser dar uma olhada lá no site da Lois Carabel, vou colocar o link aqui embaixo. Dá uma olhadinha lá que vocês vão ver que é um tarô de alta qualidade, muito bem desenhado. E já aproveitando o gancho, apesar de ser o tarô que eu uso, que eu me identifico, né, que eu olho e, poxa, eu consigo entender o que ele passa pra mim, tem algumas 3, 4 cartas, por exemplo, que eu discordo do desenho que foi feito, da forma como ele foi representado, os traços que estão ali. À toa isso pode acontecer? Pode. Mesmo nos tarôs que você mais se identifica, pode ter uma carta ou outra que você simplesmente acha que poderia ter sido feita de forma melhor. É normal. E sabendo disso, eu já adianto para vocês. Na Bíblia mesmo tem as instruções para vocês fazerem os 22 arcanos maiores. E na verdade o objetivo de todo magista é isso, você criar o seu próprio tarô. Quando você tiver coragem, quando você tiver já com conhecimento, né, ou bastante para você se sentir seguro, faça o seu próprio tarô se você puder. Converse com algum amigo seu, artista que você gosta do estilo dele de desenho, peça para ele fazer para você, explique como você quer, os símbolos que você quer usar, porque aí o tarô é seu, ninguém mexe, tá certo? Outra coisa que me perguntaram um pouco é sobre a gama de tarôs existentes, que tem muita opção, e realmente, pessoal, dos anos 70 para cá, é que a gente tem tido um número maior de tarôs produzidos e publicados por aí. Isso aconteceu por causa do movimento de contracultura, como eu falei, muito alimentado pelo tarô de Thoth, né, e também pelo de Waite. O tarô de Waite ainda é responsável em grande parte por isso, porque ele serviu de base para quase todos os tarôs que a gente tem hoje no mercado. Tamanha a importância dele, para vocês verem, né? Então, a simbologia dele é a mais amplamente divulgada, é a mais aplicada por aí. Boa parte dos tarôs vai utilizar a mesma simbologia ou semelhante. Por isso que eu utilizei para o ensino. Outra coisa que me perguntaram foi sobre os livros do próprio Waite, né, do Arthur Edward Waite, sobre o tarô dele. E eu tenho uma notícia um tanto triste, na verdade. O Waite, ele era um excelente ocultista, mas ele cometeu alguns erros, inclusive nos livros dele, tá certo? Eu não recomendo os livros dele para quem está começando. Primeiro porque ele fala muito sobre a simbologia da Golden Dawn. Segundo porque ele erra muito nas descrições. Ele estudou muito baseado nos escritos e nas cartas do Eliphas Levi, que foi um outro ocultista do século retrasado, acho que até era do século XVIII, XVII, XVIII. Enfim, o Eliphas Levi fez o tarô dele já muito bem desenhado, baseado já na Golden Dawn. Então, como o Waite fez baseado no do Eliphas Levi, e o Eliphas Levi introduziu alguns erros de propósito para não ser perjuro com relação aos votos que ele fez, a ordem dele, né, a Golden Dawn. Então o Waite cometeu as mesmas gafes e até mais algumas. Aliás, tanto o livro do Waite quanto da filha dele, Judith, não lembro, mas a filha dele também escreveu, então se atenham realmente àqueles livros que eu passei. Eu recomendo também o livro do Ney Knife, aquela bibliografia que eu coloquei no final da nossa segunda aula, ela tá show de bola para começar, eu garanto para vocês. Quem quiser se aprofundar, tem o Book of Thoth, né, o livro de Thoth do Aleister Crowley, para vocês se aprofundarem nele. Quem quiser um lado mais psicológico pode estudar. Tá, eu estou apontando porque estão bem aqui na minha estante. Tem o Jung e o Tarot, tem, enfim, o que não faltam são livros bons sobre o tema, tá certo? E
por fim, eu queria falar sobre... por fim não, perdão. Também me perguntaram sobre programas de computador e apps de celular de tarô, se era possível utilizar. Pessoal, é possível utilizar sim. Quando a gente vai fazer uma tiragem de tarô, nos programas ou nos aplicativos de celular, eles fazem cálculo, eles utilizam-se de algoritmos matemáticos para cuidar da randomicidade das cartas, ou seja, eles fazem cálculos para misturar da melhor forma possível as cartas. Elton, mas isso funciona, não pode se repetir, não pode ter um problema na hora de misturar, assim? Pessoal, na minha visão, não tem tanto problema quanto na sua mão. Muitas vezes a gente tem vício e nem percebe na hora de embaralhar as cartas, então no final das contas dá no mesmo. E não preciso ter a mídia física, será que eu não preciso ter o papel ali, sentir na mão a carta? Olha, eu recomendo. Quando você tem uma conexão com o tarô em si, você tem um diálogo com ele. Mas os aplicativos são bons sim, tem alguns aplicativos muito bons. No caso quem usa a plataforma Android nos celulares, tem um que eu recomendo muito, que é o Galaxy Tarot, né? Ele trabalha com tarot de Waite, as cartas em alta resolução, todos os significados estão corretíssimos, só que é em inglês. Aliás, programas em português são raríssimos, geralmente são pagos e eles não são muito bons, eles tendem a não ser muito bons. Era até uma coisa que eu queria mudar, eu pretendia realmente mudar, já até me ofereci para fazer traduções gratuitas para o pessoal do Galaxy Tarot, mas eles disseram que não tem interesse porque não tem mercado. Vamos mudar isso, né? Através desse curso aqui vamos mudar isso aí. Outro muito bom é qualquer tarô da companhia The Fool's Dog, é o cachorro do louco, o cachorro do tolo. Essa companhia tem inclusive para iPhone também. Tem diversos tarôs, inclusive o da Juliet Sharman Burke, o Beginner's Tarot, o tarô dos iniciantes, que é muito bom, ele é bem customizável, ele só não consegue tirar prints de alta resolução, mas tirando isso ele é bem explicativo, é bem legal. E qual é a desvantagem de utilizar essa... Fora você não estar com o físico ali, não se relacionar diretamente com o tarô, tem também o aspecto de que o programa ele faz a leitura separadamente das cartas. Você pode até fazer uma tiragem de 10, 20 cartas, mas ele vai falar o significado de cada uma das cartas separadamente. Ele não vai conseguir correlacionar de uma para outra, coisa que só um leitor de tarô vai conseguir, um ser humano mesmo. E o último assunto que eu queria abordar aqui com vocês era com relação a karma. Eu falei de karma na aula passada e ficou soando como se karma fosse uma coisa ruim. Acumular karma, acumular karma. Calma pessoal, vou explicar. Karma nada mais é do que a aplicação, a lição a ser aprendida devido à lei de ação e reação. Então, por exemplo, se eu ajo mal sempre com relação a um certo assunto, a tendência é que eu vá sofrer uma lição baseada naquilo. Um exemplo, tinha um rapaz no YouTube que ficava gravando as corridas que ele fazia de moto. Ele pegava uma moto de algumas cilindradas aí e saía no trânsito cortando e costurando entre os carros, né, sem qualquer preocupação nem com a vida dele nem com a vida dos outros, a 160 por hora, às vezes quase a 200 por hora, e ele se gabava muito por conta disso. E assim, ele achava que isso, por ele ter experiência, né, já ter um tempo aí na estrada, ele achou que ele não ia ter que lidar com as consequências dos atos, mas teve. E numa dessas brincadeiras, dirigindo um carro, ele furou um sinal vermelho, que já estava fechado há algum tempo, não é porque estava amarelo e passou no vermelho, ele furou um sinal vermelho e atropelou um senhor que estava atravessando na faixa de pedestres. Então, isso é lei de karma. E se ele não aprender com essa lição, a próxima lição vai vir mais dura. E isso só tende a piorar, mas calma. Existe o karma positivo, ou o credit karma, como o pessoal chama por aí também. Certo? Quando você faz algo positivo, isso também vai te render bons frutos. Já aconteceu, por exemplo, de amigos meus que moram em vizinhanças um pouco mais perigosas, deles tratarem sempre bem os vizinhos deles e falar, e aí cara, tudo bom? Sabendo que, poxa, por mais que o cara seja mau caráter, ele nunca me tratou mal. E ele nunca foi tratado mal justamente porque ele tratava todos bem. E para quem pessoal, e isso eu estou falando só dentro de uma vida só. Vocês imaginam para as pessoas que são reencarnacionistas. Para quem é reencarnacionista, coisas que você faz de bem nessa vida, na próxima elas vão acumular e vão te dar esse crédito kármico. Por exemplo, digamos que nessa vida aqui,
eu abra uma escola que, além de ensinar as matérias comuns de colégio, explique também sobre moral e ética. Então, não todos, mas digamos que alguns dos alunos saírem dessa escola vão ter noções de moral e ética melhores. Então, numa encarnação próxima que eu vier, eu vou estar numa sociedade que tem pessoas com uma basezinha de moral e ética. Isso não é incrível? Isso é até óbvio, né? Mas é porque a gente não para pensar que todas as nossas ações vão ter repercussões. É por isso que eu sempre desejo paz para todos, porque no final das contas não adianta você querer puxar uma arma para resolver. Não adianta tentar resolver violência com mais violência. Isso nunca funcionou e nem vai funcionar. A gente vem tentando utilizar a guerra como desculpa para acabar, para conseguirmos a paz, mas essa história de Parabellum não funciona. Bom, pessoal, essas são as dúvidas dessa semana. Quem tiver mais dúvidas pode postar aqui embaixo, ou pode mandar um e-mail. O e-mail tá, eu vou ver se eu coloco aqui embaixo, né? E aí, se surgirem mais dúvidas ou se vocês tiverem sugestões ou críticas, sintam-se à vontade, tá certo? Eu vou sempre fazer o possível para manter postando aos domingos, então fiquem de olho. Inscreva-se no canal para poder receber os nossos avisos. E no mais, muita paz. Eu sou grato a vocês.